Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Assim está escrito: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o tema Venceremos pela oração. Aqui, o Senhor Jesus, ainda no Sermão do Monte, estava transmitindo o ensinamento para os seus discípulos e para aquela multidão que ali estava também, acompanhando essa instrução do Senhor Jesus. Depois de falar sobre vários assuntos que são inerentes à vida humana, aonde o ser humano está participando, tendo a sua atividade, o seu relacionamento, nos vários assuntos da vida comum. E quando Jesus fala aqui, depois de falar sobre vários assuntos, ele vem trazer neste ponto sobre o valor da oração, a eficácia da oração e o que é preciso fazer nestes momentos para que a oração que fizermos ao Senhor, ela possa ser respondida. No outro texto, os discípulos pediram que Jesus ensinasse a orar e Jesus, então, deu ali um modelo, um exemplo, como que conhecido mundialmente, a oração do Pai Nosso. Jesus falando ali sobre coisas básicas, necessárias para a vida, mas direcionando todo o pedido a Deus, em temor, em obediência, em reverência, em santidade, e por aí vai. E aqui neste capítulo 7, depois dele falar sobre outros assuntos, ele diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Batei ou buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. 3 ações necessárias: pedir, buscar e bater. Aí Jesus diz o seguinte: por quê? Quem pede, recebe. Deus condicionou a oração como um elo de comunicação entre nós e Ele, porque através da oração é onde nós falamos com Deus, nós nos aproximamos dEle. E temos ali a oportunidade também de fazer o nosso pedido, de apresentar a nossa necessidade diante do Senhor. Não que a oração se resuma somente a isto, somente a pedir. Não. A oração, ela tem vários aspectos em si, que cada um deles deve ser levado em consideração no momento em que estamos em oração diante do Senhor. Porém, existem situações em que muitas das vezes um aspecto se ressalta mais do que outro. Há momentos em que o nosso pedido se alonga. Há outros momentos em que a adoração se alonga. Há outros que a ação de graça vai mais adiante. Em outros é a intercessão. Então são vários os motivos. O outro é a confissão. Tudo isso são aspectos da oração. Mas aqui nesse texto de hoje, o que queremos considerar é a nossa vitória através da oração, ou venceremos pela oração. E aqui Jesus então ensinou o seguinte, que é para pedir. Pedir é chegar diante de Deus e revelar qual é a necessidade, qual é a situação que estamos enfrentando e o que esperamos de Deus para a nossa vida. Não que Deus vá fazer o nosso querer, a nossa vontade e do jeito que nós exigimos, não.
A nossa necessidade é apresentada a Deus. Nós vamos fazer o pedido a Ele para que Ele nos livre, para que Ele nos liberte, para que Ele nos cure, para que Ele nos oriente, para que nos dirija, para que nos socorra. Enfim, é o pedido que nós vamos fazer. Agora, a Deus compete responder a maneira dele e o tempo dele. Isto é inerente a Deus. E nós não temos nenhuma influência sobre isto. A nós compete, como diz aqui a Escritura, pedir. E Jesus disse, quem pede, recebe. Então, quando vamos pedir, nós vamos pedir na confiança, na certeza de que aquilo que estamos pedindo, vamos receber. Sim, com certeza. Porque senão Jesus não diria isto. Então Jesus disse, quem pede, recebe. Mas não há necessidade, ou seja, não é sábio ficar somente no pedir. Porque Jesus mostrou aqui um caminho que tem 3 aspectos importantes. Primeiro ele falou pedir. Primeiro você pede. Depois, o Senhor Jesus disse, você vai buscar. E depois que você pediu e foi buscar, o Senhor Jesus disse, batei. Então, observemos aqui nesses 3 pontos importantes. Primeiro é pedir. Nós vamos pedir a quem? Vamos pedir a Deus. Somente Ele tem o que nós temos necessidade. Então, vamos pedir a Deus, na confiança de que vamos receber. Segundo, buscar. Ora, uma vez que eu pedi, e que eu tenho plena convicção do pedido que fiz, que ele está alinhado com a vontade de Deus, eu vou então buscar a resposta. Porque eu pedi. Agora eu vou buscar a resposta. E quem busca, o Senhor Jesus disse que encontra. Então está aí. São caminhos ligados entre si, que eles vão se unindo para um propósito comum. Primeiro eu peço, depois eu busco. E quando chegar no momento de buscar, segundo entendemos aqui, existe uma porta. Então está escrito, batei. É para chegar à porta e bater. Então, já fiz o pedido, já me levantei, fui buscar. E cheguei à presença, tem uma porta. Eu preciso bater. Quem atender, eu fiz um pedido e agora eu vim buscar o pedido que eu fiz. E Jesus disse, quem pede, recebe. Então, quem pediu, tem a certeza que vai receber. E por receber, existe um lugar onde vai buscar. Então, esta pessoa vai buscar o que pediu. E ao buscar, a palavra de Deus diz que vai encontrar. Só que vai encontrar. Mas para efetivamente trazer consigo, é preciso bater. E bater aonde? Bater no vento? Bater no ar? Não. Bater na porta. Então está escrito aqui, e quem bate se abre. Ou seja, a porta que está fechada, quando eu peço e busco, e vou à porta e bato naquela porta, o natural é que aquela porta se abra para que eu receba o que pedi e fui buscar. Está lá, à disposição, mas é preciso que eu tenha este caminhar, eu tenha este mover entre pedir, buscar e bater. E ao retornar, trazer aquilo que fui buscar. Então, de maneira simples, oração é isto. E o Senhor Jesus disse, qual dentro de vós é o homem que, se o filho pedir-lhe
pão, ele vai lhe dar uma pedra? Não. Filho pediu pão, o pai vai dar pão, não vai dar pedra. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Não tem nexo. Se vós, pois, sendo maus, Jesus disse, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que nós precisamos fazer é pedir, bater e buscar. E desta forma, nós venceremos pela oração. Por meio da oração, agora vamos discorrer, por meio da oração, nós recebemos a bênção de Deus. A palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 9, versículos 9 a 15, diz que quando daquele encontro que Jesus teve com Saulo, Saulo ficou cego por 3 dias sem ver a luz. E ele estava hospedado na casa de um cidadão lá na rua chamada Direita. Por 3 dias ele ficou sem ver a luz do dia, ficou cego. E Deus então ordena a Ananias, um discípulo, que fosse lá, procurasse por Saulo, que ele está orando, para que orasse por ele, impusesse as mãos sobre ele, e ele voltasse a enxergar, e fosse cheio do Espírito Santo. Ananias, de princípio, questionou este pedido de Deus, porque a fama de Saulo não era nada boa. Era um homem valente, cruel, furioso, sanguinário, frio, calculista, tudo isso. Mas o que Ananias não sabia era que Jesus marcou encontro com ele e a vida de Saulo foi impactada. Aquele homem violento caiu por terra. Estava ali agora um novo Saulo, que logo à frente transformou-se em um Paulo. Mas estava precisando de oração. Então, quando o Senhor Jesus falou, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, então Ananias cedeu e foi. E ao chegar lá, a primeira palavra que Ananias diz é, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, me enviou a ti para que imponha as mãos e para que vejas e sejas cheio do Espírito. Quando Ananias orou por Saulo, os olhos dele se abriram, ele voltou a enxergar e ele foi cheio do Espírito. E a partir dali, ele seguiu o seu caminho, servindo a Jesus, pregando, indo às cidades, indo a lugares, fazendo a vontade de Deus, e Ananias voltou para o seu habitat, para o seu lugar, o seu ambiente, onde ali ele servia a Deus e era a sua função. Então, este é a primeira vitória da oração. A oração fez com que as escamas que tinham cegado os olhos de Saulo caíssem por terra e ele voltasse a enxergar. Então, por meio da oração, nós receberemos a bênção de Deus. Para Saulo, a bênção era voltar a enxergar. Para você, qual é a bênção que você precisa receber por meio da oração? Nós temos várias necessidades, mas temos que ver aquela que é primordial. É como aquele cego da estrada de Jericó, ele tinha muitas necessidades,
Mas quando Jesus pergunta, ele diz que eu veja. Primeira necessidade, a minha maior necessidade é que eu preciso ver. A partir do momento que eu enxergar, todas as outras necessidades serão supridas. Mas enquanto não enxergar, não é possível. Então Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Então, através da oração, vem a bênção de Deus. Mas, por meio da oração, vem também o batismo com o Espírito Santo. A morada do Espírito Santo na nossa vida. Ele disse: se vós sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Porque no versículo que lhe diz: pedi, buscai e batei. Por quê? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Então, o Espírito Santo vem também através deste pedido, da oração. Quando nós pedimos ao Senhor e buscamos, batemos. Bater significa insistir, buscar. Sempre está trazendo à memória aquela necessidade que precisamos. No caso aqui, o Espírito Santo. Porque nós dependemos dele 100%. Não tem como realizar nada para Deus sem a ação do Espírito Santo. E se quisermos fazer alguma coisa à parte do Espírito Santo, em primeiro lugar, não será algo produtivo. Outra, Deus não recebe. Porque é algo que parte do homem. Então, por isso, nós precisamos do Espírito Santo. É ele que faz este elo, este caminho entre nós e Deus e intercede por nós. Por isso é que somos abençoados. Por conta do Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Então, por meio da oração, nós recebemos o Espírito Santo, o revestimento de poder, o batismo. E assim, então, estamos habilitados pelo Senhor a realizar o seu querer. Terceiro lugar, por meio da oração, nós recebemos também dons espirituais que são distribuídos pelo Espírito Santo. Não somos nós que escolhemos dons. Vamos ao Senhor e dizemos: Senhor, dentre os dons aí, eu escolho o dom tal, eu quero aquele dom. O Senhor me dá aquele dom. Não. Nós temos o dever de pedir. De pedir, de buscar e de bater na porta. Agora, de escolher qual nós queremos, não, isso não compete a nós. Porque quem distribui é o Espírito Santo. E como ele faz? Ele distribui particularmente a cada um como quer. Ou seja, de acordo com a necessidade no lugar onde estivermos reunidos, o Espírito Santo vai distribuir a cada um conforme é a vontade dele. Porque o Espírito Santo conhece a Deus e a intenção de Deus, e ele sabe onde há uma necessidade ou outra, e por conta disso ele distribui dons espirituais, que são capacitações do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos, então, fazer a vontade do Senhor. E isso tudo vem como resultado de oração. Por isso que venceremos pela oração. A oração é um recurso riquíssimo que nos conduz em vitória. Respostas de oração são vitórias permanentes para a nossa vida. E nós recebemos também estes dons que são distribuídos. Procurar os melhores dons? Sim. Agora, desejar?
Sim. Agora, exigir que seja este ou aquele? Não. Porque quem distribui é o Espírito Santo. E ele distribui de acordo com a necessidade daquela comunidade, daquela reunião, daquele grupo de irmãos, dependendo a necessidade ali do dom espiritual, é esse que o Espírito Santo vai distribuir naquele lugar, para que as coisas estejam completas e conectadas diante do Senhor, para que na manifestação desses dons espirituais que são distribuídos pelo Espírito Santo, o povo de Deus tenha um andamento natural, direcionado para a vontade de Deus. Mas por meio da oração também, nós precisamos pedir a Deus que ele abra a porta da pregação. Paulo, várias vezes, ele pediu oração aos irmãos e disse: orai por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para que possamos falar livremente. Então, oração faz com que portas fechadas para a proclamação do Evangelho, também elas venham se abrir. Por isso é necessário oração. Deus sabe as necessidades, sabe e conhece tudo. Ele é onisciente. Mas ele condicionou a oração como um recurso, um elo de comunicação entre nós e Deus, e nós precisamos utilizar este recurso excelente que Deus nos deu para falar com ele. E nos dizeres em que nós vemos aqui: pedi, batei e buscai. Esse é o nosso dever diante do Senhor. E quando fazemos assim, a porta do Evangelho, a porta vai se abrir e o Evangelho vai ser proclamado livremente e vai produzir resultados que glorifiquem o nome do Senhor. Então, venceremos pela oração, quando orarmos para Deus abrir a porta para a pregação do Evangelho. Mas também nós precisamos, por meio da oração, combater os agentes diabólicos que procuram impedir, desanimar, não permitir que a nossa oração, o nosso pedido, chegue diante da presença do Senhor. Então é preciso orarmos nesse sentido para que Deus os desbarate, dissipe, os tire do nosso caminho. Daniel, quando começou a orar diante do Senhor, a resposta dele demorou 21 dias para chegar a Daniel. Mas quando a resposta chegou a ele, o anjo disse o seguinte: desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, a tua oração foi ouvida, e eu vim por causa das tuas palavras. Ocorre que, na região celestial, príncipes das trevas tentaram interpor para impedir que a resposta chegasse a Daniel. Mas o segredo de Daniel foi que ele continuou orando até que a resposta chegou a ele. Apesar de Deus ter dado a resposta no primeiro dia, ele ainda orou mais 20 dias. Ou seja, perseverou em oração. Isso ensina-nos uma lição, que não é para desanimar. Mesmo quando temos a convicção e a certeza da resposta de Deus para a nossa vitória, nós precisamos continuar orando até que ela efetivamente chegue às nossas mãos e à nossa vida. Porque pode acontecer desses agentes diabólicos se interpor para impedir que a resposta chegue à nossa vida. Então nós precisamos ter esse discernimento também. No momento de fazermos o pedido de buscar e de bater, entender que existem alguns elementos estranhos que querem
cercear, impedir e não permitir que se chegue a resposta àquela oração, àquele clamor que fizemos ao Senhor. Então, é preciso que continuemos orando. E Daniel dá-nos este exemplo. Ele continuou até que a resposta veio para a vida dele. Mas nós venceremos também pela oração, porque quando nós pedimos, buscamos e batemos, a resposta vem. Deus se movimenta. Deus se coloca à disposição dos seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tem coisas que não dependem de nós. De nós depende orar, sim. Depende pedir, depende buscar, depende bater. E esperar. Porque a resposta vem. E ela vem da parte de Deus para a nossa vida. Então, quando assim fazemos e temos esta resposta de Deus para a nossa vida, então nós vamos seguindo na plena confiança de que a vitória está assegurada pelo Senhor. Porque quem ensinou desta maneira foi Jesus. E Jesus conhece esse caminho. Jesus viveu praticamente todos os dias em constante oração. E na maioria das vezes ele passava a noite em oração, para no dia seguinte tomar a direção naquilo que precisava ser feito. Ele ali como homem aplicou-se à oração, valorizou o momento de oração com o Pai. E nós precisamos aprender com estes exemplos de Jesus, de Paulo, de Daniel e de tantos outros que fizeram da oração um caminho por onde eles venceram batalhas e receberam respostas de Deus. Da mesma forma, nós precisamos fazer assim. A oração não deve ser feita somente em momentos de necessidades, de perigo, de ameaças. Não, mas isso deve ser utilizado a todo momento, porque é um caminho que foi aberto pelo Senhor e está diante de nós. E nós temos livre acesso à presença de Deus. Não há nenhum impedimento, não há nenhum intermediário pelo qual a gente possa chegar e pedir e esperar e tal. Se o intermediário vai, se não vai, não. Livremente, a partir do momento que Jesus veio, realizou a sua obra, nós temos acesso agora direto ao trono de Deus, à presença de Deus. Nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, a fim de acharmos graça e alcançarmos misericórdia. Então, este caminho está aberto. Por isso que Jesus disse que é para pedir, é para buscar, é para bater. Se este caminho não tivesse aberto, Jesus não ia dar este ensino para nós, de pedir, buscar e bater. Quando ele diz para pedir, é porque vamos receber. Quando ele diz para buscar, é porque vamos encontrar. Quando ele diz batei, é porque a porta vai se abrir. Então as coisas vão se completar. O pedido com a resposta, a busca com o encontro e o bater com a abertura da porta. E quando assim fizer, assim acontecer, nós então seremos os beneficiados, porque a resposta vem e ela vem de uma maneira direcionada por Deus para a nossa vida e nós vamos desfrutar daqueles benefícios vida fora. Por quê? Porque estamos seguindo um caminho que foi orientado, estabelecido pelo Senhor Jesus, para que nós possamos, então, chegarmos à presença de Deus em plena confiança, em plena certeza, na garantia de que aquele pedido será levado em consideração diante do Senhor. E vamos buscar.
até alcançar, até receber. E vamos bater. Senhor, estou aqui. Senhor, estou na porta. Estou batendo. E a porta vai abrir. E tudo vai se resolver. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E nós vamos seguindo. Então, por isso que eu li nesta oportunidade. Então, venceremos pela oração. Este é um recurso que não se pode dispensar, não se pode deixar em segundo lugar, esquecer num canto, só para momentos de necessidades urgentes, necessidades imediatas que precisemos. Então, vamos correr à oração, vamos pedir, vamos buscar, vamos bater. Não, mas quando tudo está bem, nós também precisamos continuar pedindo, batendo e buscando. E com isto, recebendo, encontrando e tendo a porta aberta. E quando tem-se a porta aberta, tem o acesso total às bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, é por aqui que nós devemos entrar. Vamos guardar conosco esta palavra tão importante e fazer uso desses momentos de oração. Nós nos ocupamos com tantas coisas desnecessárias e deixamos a prioridade de lado. Então vamos lançar mão do que é prioritário, priorizar este momento com Deus, e as coisas secundárias, elas ficam para o seu tempo devido. Mas que a nossa prioridade seja chegar a Deus para pedir, para buscar e para bater. E ao voltar, voltaremos com a resposta, com o que encontramos e o que recebemos na abertura da porta. E depois, então, vamos ter o quê? Experiência, crescimento, amadurecimento, visão, discernimento. E a cada momento em que nós exercitarmos este tipo de oração que Jesus ensinou, nós vamos a cada dia estar mais aprofundado na comunhão, com uma esperança maior, uma confiança maior, uma certeza, uma garantia, uma convicção e uma ousadia espiritual. E isso só vai nos favorecer no nosso contato com o Senhor, porque tudo virá da parte de Deus para a nossa vida. Então, que isto fique no nosso coração, no nosso entendimento, que nós possamos praticar, andar por este caminho e desfrutar de ricas e copiosas bênçãos de Deus para a nossa vida. Que assim seja, que o Senhor nosso Deus ajude e abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém.